irmão, minha irmã, a paz de Deus, a paz do nosso Criador e Pai esteja em vosso coração. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós estamos em tempo de muita informação, muita. Antigamente, as pessoas não tinham acesso a quase nenhuma informação. Você aprendia o que teus pais ensinavam. Quem tinha acesso à escola tinha aqueles livros, poucos livros, né? Mas hoje a quantidade de informação é muito grande. Muito delas, eu poderia dizer aí que 50% das informações que nós temos são inverdades ou mentiras. É verdade para quem diz que é verdade, mas para quem sabe é mentira. Para quem conhece realmente a história, sabe que aquele que escreve, escreve segundo a sua visão ou segundo aquilo que ele deseja passar. Mas eu estou falando isso, meus irmãos, minhas irmãs, porque nós somos um povo que usamos a Bíblia como referência para muita coisa. A Bíblia, na sua grande parte, ela tem servido como referência, até de maneira cega. Porque quantos já não abriram a Bíblia aleatoriamente assim, simplesmente abriram a Bíblia e ali leram um versículo e acreditaram que ali era uma resposta para o seu problema. Não é diferente de uma mulher que joga tarô, dados, cartas. Conforme a configuração que sai, vai fazendo escolhas para a sua vida, né? E abrir a Bíblia assim, de maneira descompromissada, aleatória, e dizer que Deus está falando com você, não difere desses outros métodos que eu falei. Mas te ensinaram assim, me ensinaram assim, né, meus irmãos? Existia há um tempo atrás, hoje em dia não estou vendo mais, uma caixinha de versículos bíblicos. Alguém teve o trabalho de escrever num pedacinho retangular de papel muitos versículos bíblicos e colocar numa caixinha. E aí você tira ali, num dia, você escolhe no meio deles assim, escolhe um, pronto, aquele versículo falou contigo naquele dia. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós somos treinados, somos doutrinados, ensinados a levar a vida de forma muito irresponsável. Isso é uma irresponsabilidade. Você pegar uma caixinha de versículos, escolher um e dizer que Deus está falando com você. Isso é uma doutrinação que nós recebemos. Para pegar aquilo mais rico, mais valioso que Deus nos deu, que foi a vida, e levar ela assim de forma irresponsável. Antigamente também, eu acho que se procurar na internet, muitos vão encontrar. Existiam homens que eles andavam com uma caixa de música, e na caixa de música tinha um papagaiozinho, um periquito, adestrado, que quando terminasse a música, o periquitozinho ia lá,
numa caixinha e pegava um papelzinho. E aquele papelzinho era uma adivinhação para você. Falava que você ia encontrar alguém, que você ia conhecer alguém, que você ia ser isso ou aquilo. E as pessoas acreditavam naquilo. Porque já antes, no passado, sofreram uma doutrinação para crer que isso era verdade. Meu irmão, minha irmã, o título do vídeo hoje é esse. A CCB destruiu você e você nem percebeu. Assim como o sistema que governa as nações, as pessoas, eles doutrinam a mente das pessoas e as pessoas passam a ser algo que elas não são, passam a pensar algo que elas nunca pensaram e passam a agir de forma que não são elas agindo, mas é o Estado agindo em você através da doutrinação a qual você foi submetido. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ter a palavra certa para falar para cada um de vocês de uma maneira que você pudesse entender. Mas cada mente é um universo, cada pessoa desenvolveu uma capacidade de entendimento e a maioria das pessoas não desenvolveram uma capacidade de entendimento livre. A maioria das pessoas não é livre, pensa que é livre. Ela acorda de manhã, aí decide a roupa que ela vai vestir. Na verdade, você não está decidindo. Muitos, se pudessem decidir, sairiam até nus pela rua. Muitos, se fossem ele mesmo a decidir, colocariam uma manta em cima, ou se vestiria de astronauta, ou as coisas mais. Mas você acorda e abre um guarda-roupa e não foi você que decidiu comprar. Não, isso foi colocado na tua cabeça, na sua mente, a moda. O que se chama de moda é uma doutrinação. A sociedade, o sistema, decide o que você vai vestir, o que você vai usar todos os dias. Decide a hora que você acorda, o número de horas que você vai ficar acordado, decide o que você vai assistir. Tudo isso está dentro da tua cabeça programado. Mas isso o sistema faz de maneira hábil. O sistema contrata pessoas, grandes estudiosos da mente, para poder doutrinar o povo, a população. Mas a igreja, meu irmão, minha irmã, ela foi criada pelo sistema como uma forma de doutrinação. E ela utiliza a Bíblia em favor dos objetivos dela. Meu irmão, minha irmã, eu vou dar um exemplo prático aqui de como se doutrina a mente de uma pessoa. Vamos lembrar aqui de uma fala de Jesus. Ele falava que a respeito das crianças. Ele disse assim, que das crianças é o reino dos céus. E aquele que não estivesse como uma criança não entraria no reino dos céus. Mas por que Jesus falou isso, meu irmão, minha irmã? Eu vou dar um exemplo. Pega uma criança. Pega uma criança rica e uma criança pobre.
Mas enquanto elas ainda são criancinhas, e colocam elas para brincar. Vocês vão ver, meu irmão, minha irmã, que as crianças vão brincar uma com a outra de forma igual. Nenhuma vai achar que a outra é melhor ou mais importante. Elas vão correr juntas. Elas vão, se preciso, chorar juntas, vão rir juntas. Vão se sujar brincando juntas. E ao final do dia, quando elas tiverem que se despedir, elas sentirão saudade uma da outra. Independente dessas questões que o sistema coloca dentro de você. Mas os pais que já foram doutrinados pelo sistema não querem que as suas crianças ricas brinquem com as crianças pobres. E aos poucos, mesmo as crianças vendo a outra e querendo brincar, o pai e a mãe falam, não, você não pode brincar com aquela criança. A criança não vai entender. Aí vai começar a ser doutrinada. Não, aquela criança é suja, aquela criança tem doença, aquela criança fala palavrão, aquela criança não teve educação. E aí ela vai colocando na mente das crianças coisas que elas não tinham antes. Porque se deixasse por ela, é nesse ponto, meu irmão, minha irmã, que você tem que se apegar. Se a criança, assim, livre, limpa, como Deus fez, deixasse por conta dela, ela não ia fazer nenhum tipo de distinção, dissensão, ela não teria nenhum preconceito. Ela iria lá, ia brincar, ia ser feliz. Mas a partir do momento que os pais começaram a colocar aquelas ideias de que não pode por isso, isso, aquilo vai entrando na mente da criança. Da próxima vez que ela olhar para uma criança, ela vai identificar, porque os pais ensinaram ela a identificar uma criança rica de uma pobre. Pelo cabelo cortado, bem cortadinho, pelas roupas de grife. A criança vai perceber que uma tem os produtos da moda, os mais caros, e a outra não tem. Ela vai perceber que ela usa um sapato caro e a outra criança usa um chinelinho. Mas, meu irmão, minha irmã, já não é mais a criança pensando. Já é o fruto da doutrinação. É um ser doutrinado e ensinado a fazer divisão, a distinguir entre pobre e rico. Vamos dar outro exemplo aqui. Coloca, naturalmente, duas crianças. Não, vamos colocar aqui três crianças. Um ocidental, branco, lourinho. Outro do continente africano, de pele negra e de cabelos encaracolados, pequenininho. E coloca um oriental. Uma criança de cabelos pretos, grossos e lisos e com os olhinhos fechados. Colocam aquelas três crianças assim, num local para brincar. Meu irmão, minha irmã, elas vão enxergar que o cabelo delas é diferente, que o olhinho delas é diferente, que a cor da pele delas é diferente. Mas elas vão ver tudo aquilo como graça. Como pegar uma maçã, uma banana, uma laranja, que são diferentes, mas todas são frutas importantes. E as crianças não vão dar mais ou menos valor uma para a outra. Vão brincar juntos, vão brigar, vão discutir, vão se divertir.
mas tudo em nível de igualdade. Nenhuma sendo mais importante do que a outra. Sabe por quê? Porque elas são crianças. Dentro delas não tem o preconceito, não tem essa doutrinação carnal e humana. Não tem esse critério de valores que segrega, que divide, que exclui. Não tem. E aí Jesus, aquele que você diz que ama, aquele que você pensa que segue, aquele que você pensa e pratica o evangelho dele, ele disse que, presta atenção, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus falou assim: aquele que não vir como uma criança não entrará no reino do céu. Meu irmão, minha irmã, você foi doutrinado, acreditando estar no caminho certo, acreditando estar sendo preparado para o reino do céu, quando na verdade você estava sendo doutrinado para o inferno, para viver no inferno e para ir para ele. Por quê? O que Jesus falou, venha como uma criança, não é isso que está sendo ensinado para você. Eles querem que você vá ingênuo, tolo, para as mãos dos anciães, dos doutrinadores. Mas não é o ensino de Jesus. Jesus quer que nós sejamos como uma criança em relação um ao outro, sem achar que um é mais importante que o outro, sem fazer distinção, sem preconceitos. Meu irmão, minha irmã, nós fomos doutrinados de tal maneira de acharmos que nós somos o povo eleito. Nós tínhamos o poder da graça. Tudo isso é uma doutrinação para te levar para o inferno, meu irmão, minha irmã. Você não é. Você já não é mais você. Isso é difícil de dizer, né? Mas você não é você. Jesus veio para te resgatar, para te transformar, para te reconciliar com Deus. E sabe quem é reconciliado com Deus? A criança. A criança não é reconciliada porque reconciliar significa voltar a conciliar aquilo que estava conciliado. A criança já nasce conciliada com Deus, em união, em harmonia, em comunhão. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele nos ensinou a sermos iguais, não fazer distinção e a sermos como uma criança. Falou que só dessa forma nós estaríamos no reino do céu. Sabe, meu irmão, minha irmã, o mundo está como está porque os homens maus estão governando. Estão governando os países, estão na política, estão nas igrejas também, os homens maus. E eu falo isso com consciência, que as igrejas elas foram dominadas sim pelos homens maus e têm um grande interesse em te doutrinar, em manter você nessa forma, com a mente paralisada. Você já não fala mais, você já nem conhece mais o teu coração, essa é a verdade. Uma criança, ela age segundo o coraçãozinho dela. Ela é espontânea. Ela é autêntica. Meu irmão, minha irmã, você não é mais autêntico nem espontâneo. Você fala, a graça de Jesus é aqui na congregação. Este
É o caminho que leva ao céu. Isso não é você falando, é a doutrinação. Porque lá dentro de você, lá dentro, você sabe que isso não é verdade. Porque vez ou outra, assim, você lê alguma coisa que Jesus fala. E você vê o que Jesus fala, não ratifica, não confirma isso que você está falando. Quer receber a graça, quer receber o verdadeiro caminho. Mas aí, os doutrinadores, eles são assim, hábeis na maldade e contam com pessoas inteligentes para poder te doutrinar ao longo desses anos. Sabe, meu irmão? Eles dizem que qualquer coisa que vai contrária à doutrinação é Satanás falando na tua mente. Eu cansei de ouvir isso. Eu cansei de ouvir irmãos e irmãs dizendo, eu pensei que era Satanás falando no meu ouvido. Não, meu irmão, minha irmã. É você. Lá dentro, lá no fundo ainda existe você. E é aí que Jesus quer chegar. Jesus quer chegar em você. Essa casca de doutrinação aí, isso é sujeira que tem que ser limpo. Então, quando você fala assim, eu nasci de novo, eu me batizei e nasci de novo, sou nova criatura. Isso não é você falando, meu irmão, minha irmã. Isso é a doutrinação falando. Você não nasceu de novo. Sabe? Você nasceu uma vez. O teu pai e tua mãe, e Deus te concebeu. Porque foi teu pai e tua mãe, num ato de amor, conceberam você. E naquele momento, em você foi colocada uma partícula divina. Ali você nasceu. Mas, ao longo do tempo, você foi recebendo doutrinação. Você ou recebe da sociedade, do sistema, ou você recebe da igreja. Você corre para um lado, corre para o outro, tem alguém querendo pegar a tua mente e doutrinar. E hoje você não é você. Hoje você não é mais aquela criança. Você tem que retornar a ela. Você tem que voltar a ser puro. Você tem que voltar a escutar o teu coração. Porque é lá no coração que você vai encontrar Deus. Dentro do teu coração, você vai encontrar o verdadeiro Deus. É lá que o Espírito Santo fala. Na doutrinação, te falaram que você só pode ouvir Deus através da boca do ancião. Tá vendo? Isso não é você. Lá dentro do teu coração, você sabe que isso não é verdade. Mas você não dá ouvido ao teu coração. Na verdade, você não dá ouvido a Jesus. Você não dá ouvido ao Espírito Santo. Você dá ouvido ao que o ancião fala e ele diz que é o Espírito Santo. Tem muitos que falam, não, eu posso falar com Deus fora da igreja. Você mente para você mesmo. Você foi doutrinado a ouvir Deus só lá dentro da igreja. Aí você fala, não, fora eu também ouço. Meu irmão, minha irmã, se você ficar 4 meses longe da igreja, a doutrinação vai estar falando na tua mente, você desviou, você se afastou de Deus. Como é que é? Você se afastou da igreja, se afastou de Deus? Então, Deus é a igreja? Você não percebe, meu irmão, minha irmã, que a doutrinação, sem que você perceba, ela colocou na tua mente que a igreja é o teu Deus? Que os deuses estão lá na igreja? E que se você se afastar da igreja, Deus não falará mais com você. Você se desviou, você se afastou. Meu irmão, minha irmã, isso aqui renderia muito tempo de conversa. Mas nós não temos muito tempo, mesmo porque a maioria dos meus irmãos e irmãs sofreram doutrinação e têm dificuldade de ouvir a verdade.
Você teria que estar como uma criança para estar aqui ouvindo as verdades e entendendo. Mas você não tem. Olha, começou assim. Se você foi criado dentro de uma casa já da congregação, então a tua doutrinação já começou na infância. Você já começou a excluir as pessoas que não eram da congregação como pessoas do mundo. Eles são do mundo, nós não podemos nos relacionar. Começou ali, você deixou de ser a criança de Cristo e passou a ser uma criança da congregação. Foi criado nos cultos de jovens da congregação. Ali você foi doutrinado. Já entrou no culto à noite, já com a mente totalmente doutrinada. Já não tinha mais jeito. Agora, muitos não foram doutrinados desde o início. Foram doutrinados por pessoas da congregação que prometeu para ela tantas coisas, prometeu mundos e fundos. E uma das piores promessas, né? Lá você vai ser batizado nas águas santas, nos santos batismos. E você vai nascer uma nova criatura. É verdade, meu irmão, minha irmã. Você entrou lá. Muitos entraram ingênuos. Outros entraram com a doutrinação que receberam das outras igrejas. Outros entraram com a doutrinação que receberam só do sistema. Mas quando entraram ali naquela água, entregaram a sua mente à doutrinação da congregação. A partir dali, você já recebeu um livrinho dizendo: você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso, você... Como assim? Como assim você crê nisso tudo? Eles disseram que você crê, você crê. Você crê na Trindade, você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus, você crê que na Santa Ceia, você crê em tudo. Aí daqui a pouco você está crendo que os anciãos são apóstolos ou são anjos do céu. E assim você vai sendo doutrinado e se tornando realmente uma nova criatura. Sabe, meu irmão, hoje você não é mais você. Você é isso aí que foi transformado. Você se veste de uma forma diferente, fala de uma forma diferente, pensa de uma maneira diferente. O mais terrível é isso. Tudo que você pensa não é você pensando. É o doutrinado pensando. Meu irmão, minha irmã, aquilo que eles falam é Satanás falando na tua mente, é o teu coração gritando por liberdade. Deus te colocou nessa terra para ser livre. O homem te prendeu. Vários homens criando doutrinação em religião, em política, em futebol, em escolas, faculdades. Você sofre doutrinação por todos os lados. Resta saber quando é que você vai voltar a ser uma criança de Jesus. Uma criança que fala, sente e age segundo o seu coração e não segundo a doutrinação. Nós temos que ter a estatura de varão perfeito, ser livres, livres para pensar, livres para sentir, livres para julgar, livres para agir segundo o nosso coração. E se o nosso coração for limpo, o nosso coração fará conforme Jesus ensinou. Sabe, meu irmão, minha irmã, uma forma de você se libertar da doutrinação, da igreja e do sistema, é você estudar as palavras de Jesus. Esquece tudo que falam na igreja. Esquece. Considera por um minuto que Deus não está lá. E que se você se afastar da igreja, você não está se afastando de Deus. Considera que o que Jesus falou, e eu digo para você que ele falou, está lá nas Escrituras. Considera que ele falou que ele e o Pai faria morada em você, é uma verdade.
Então, se ele e o Pai faz morada em você, não faz lá na igreja. E se ele faz morada em você, ele vai falar dentro de você. Considera que isso é uma verdade. Continua estudando o que Jesus falou. E a partir de então, você vai conseguir aos poucos tirar toda essa casca de doutrinação e ser livre em Cristo. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é para te convidar a ser livre em Cristo e se livrar da destruição que a religião causou em você. Você tem que ser reconstruído. O templo tem que ser reconstruído em você. Que nem aquela parte em Neemias, né, que está na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, você tem que se reconstruir. Voltar a ser criança. Tirar toda sorte de tranqueira. Toda sorte de impiedade que colocaram no lugar santo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Pai. Amém.